te pergunto, você certamente já ouviu falar sobre hepatites virais, mas será que você compreende como elas se manifestam? A hepatite atinge o fígado, mas pode se manifestar de diferentes formas, dependendo do tipo. Pode até mesmo ser assintomática, e aí está um grande perigo. No nosso corpo temos o fígado, um importante órgão responsável por desintoxicar o organismo. A hepatite surge como uma inflamação no fígado, que pode ser aguda ou se tornar crônica. E essa inflamação pode ser causada por diferentes tipos de vírus, A, B, C, D e E. Cada tipo tem uma forma de transmissão. A A é uma hepatite, na verdade, de transmissão fecal-oral, é por contaminação, alimentos, água contaminada, então está muito relacionada com saneamento básico, né? A, B e C já são doenças relacionadas com contaminação por fluidos corporais ou contaminação sanguínea, então materiais contaminados, perfuro-cortantes contaminados, compartilhamento de seringas. É nesse cenário que a gente acaba se expondo a esse tipo de doença, né? O maior problema das hepatites virais é que muitas vezes os pacientes não apresentam sintomas ou podem apresentar sintomas que são facilmente confundidos com outras doenças como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, dores abdominais. O diagnóstico é simples, através de exames de sangue que detectam marcadores virais específicos. Na verdade, a maior parte dos pacientes é assintomática, né? A gente acaba fazendo esse diagnóstico, às vezes, por um achado laboratorial alterado. Existem em quadros mais avançados alguns sintomas mais específicos, ou até mesmo no quadro agudo, quando o paciente contrai naquele momento a hepatite, alguns pacientes fazem um quadro mais característico, que é aquele quadro que a gente sempre ouve falar do amarelão, né? Esse é o quadro clássico de uma hepatite aguda, mas nem todo paciente que contrai hepatite viral vai desenvolver um quadro de amarelão no primeiro momento. Alguns pacientes vão fazer uma cronificação da doença e vão evoluir com um quadro arrastado, com sintomas muito inespecíficos, cansaço, dores abdominais, fraqueza, eventualmente o amarelão pode aparecer, às vezes num grau um pouco menor, mas são geralmente sintomas mais inespecíficos, que nem sempre vão relacionar para uma hepatite especificamente. E a gente às vezes encontra quadros já mais graves, quando o paciente já tem uma hepatopatia crônica avançada, e aí a gente vai ter achados um pouco mais específicos, que é aquela barriga d'água que a gente já também relaciona mais com o quadro de cirrose hepática. Então são quadros já mais avançados que vão direcionar para esse tipo de diagnóstico. Casos de hepatites virais são tratados aqui no Hospital Santa Catarina e na rede pública também. Agora imagine que apenas uma pequena parte dos pacientes chega a receber tratamento. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que juntas hepatites B e C afetam 325 milhões de pessoas em todo o mundo. Causam 1.400.000 mortes por ano. Em Blumenau, o diagnóstico é realizado por testagem rápida nas unidades de saúde do município, de forma gratuita. No CEDAP, o Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção, o paciente tem acesso ao serviço de referência em hepatites virais, com tratamento e acompanhamento gratuito. Nem sempre o paciente chegará logo a um gastroenterologista, como a doutora Carolina, mas é este profissional que irá confirmar o diagnóstico, fazer o rastreio e o tratamento da doença. A hepatite A, na verdade, é um vírus que costuma fazer um quadro agudo e faz uma remissão espontânea, então geralmente o tratamento para esse quadro vai ser suporte, né, hidratação, tentar manter o paciente no cenário agudo em condições de passar por aquela fase inicial. A hepatite B e C, que sim podem cronificar, já são situações um pouquinho mais específicas. A hepatite B, por exemplo, a gente sabe que é uma doença que quando cronifica, ela não tem um tratamento curativo. A gente vai fazer um tratamento antiviral com medicação via oral, mas vai fazer um acompanhamento ao longo da vida. A gente não vai, geralmente, pelo menos até o momento, nós ainda não temos nenhum tratamento curativo para a hepatite B. A gente tem um tratamento que consegue fazer supressão viral, ou seja, reduz a carga viral do paciente, reduz inclusive a taxa de transmissão daquele paciente, mas diminui a inflamação hepática, mas não consegue curar o vírus, não consegue
eliminar o vírus do organismo. A hepatite C já teve uma grande mudança na última década, desde 2015, então a gente tem no Brasil disponível um tratamento via oral, que é feito em cerca de 3 meses de medicação, a gente consegue aumentar a taxa de cura para 99% dos casos. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha um tratamento com muitos efeitos colaterais e uma taxa de cura muito baixa, menos de 70% de taxa de cura, às custas de muito efeito colateral. Hoje em dia, então, desde 2015, a gente tem uma taxa de cura de 99% com 3 meses de tratamento. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa matéria e esclarecer melhor o assunto para vocês, temos aqui a doutora Fernanda Arnes de Castro, médica infectologista do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Olá, doutora, boa tarde. Olá, boa tarde. O que a gente pode completar com relação às hepatites virais? Nossa, é um tema que é completamente amplo, né? Eu acho que, para complementar tudo que a Carol já falou, a gente tem que lembrar das vacinas, né? É uma doença que, apesar de a gente ter 3 sorotipos, né? Os tipos A, B e C, que são mais prevalentes aqui no Brasil, 2 delas a gente tem vacina para prevenção, que é a hepatite A e a hepatite B. A hepatite B é amplamente disponível pelo SUS, então não tem por que não estar vacinado, não correr atrás de vacinação, não conferir a sua carteirinha. Eu acho que isso é o principal que a gente tem que ter. A hepatite A, as crianças têm direito a vacinas, então também olhar a carteirinha do seu filho, se já passou a idade, normalmente é feito aí com 1 ano, então tem que olhar se está vacinado, se está protegido, para a gente evitar que tenham essas doenças no futuro, que tenham as complicações que podem vir. Certamente, essa é a parte de prevenção. A gente chamou então o público para participar com perguntas desde o comecinho do programa, então 988719831 é o nosso número do WhatsApp e você pode participar com perguntas para a doutora Fernanda, que é médica infectologista. E a gente já tem essa primeira pergunta que foi enviada para a gente pelo nosso público. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. A Marlene Vensky pergunta: boa tarde, Vanessa. Gostaria de saber quais tipos de hepatites tem vacina. Ah, que é isso que a doutora explicava, né? Então, hepatite A, reforçando, tem a vacina. Bebezinha já toma essa vacina. Hepatite B também tem vacina. A partir de que idade? A hepatite B também é uma das primeiras vacinas do calendário vacinal das crianças. Mas se você não teve porque estava muito no interior ou perdeu esse documento, tem como hoje a gente fazer alguns exames de sangue para saber se está protegido ou não para hepatite e aí conseguir fazer uma nova vacinação. Ou se não tem registro nenhum, não vai fazer o exame, faz uma nova vacina porque a gente precisa ter isso bem registrado. Doutora, para hepatite C não tem vacina? Hoje ainda não tem vacina. E essa vacinação da hepatite A e hepatite B já tem muito tempo? Por exemplo, os nossos pais já tomaram essas vacinas? Bem provável que não. A hepatite B ela tem aí disponível no nosso calendário desde 89, 90, talvez mais de 90 em diante, que foi completamente obrigatório. E a hepatite B é algo mais... A hepatite A, aliás, desculpa, ela é um pouco mais recente. Ela está aí a partir dos anos 2000 e alguma coisa, talvez 2010, 11, disponível no calendário do SUS. Na rede privada, nós encontramos as duas, hepatite A e hepatite B, e aí pode ser vacinado também quem tiver o interesse, tiver indicação. Então, o adulto pode buscar essa vacina mesmo depois, então, de certa idade, caso seja necessário um indicado. Pode. O ideal é passar daí por uma consulta com um médico infectologista para a gente ver se tem a indicação, se já não tem a doença ou se já não está protegido. Porque lembrando que são doenças que às vezes a gente tem o contato e pode ter a cura sozinho. A hepatite A, 100% das pessoas cura sozinho. A hepatite B, a gente fala em 86% de cura espontânea. Então a gente tem que ver, você é um desses que teve contato e já se curou, a gente não precisa revacinar. Então tem uma indicação bem certinha, não dá para simplesmente chegar vacinando. Doutora, na reportagem a gente ouviu, né, os tipos, e dependendo do tipo também muda o vírus. Por exemplo, o vírus que ataca o nosso organismo é diferente de um para o outro, que vai desenvolver a hepatite A, B, C, enfim, D, E. Isso, eles são, cada um tem um tipo de vírus, né? Por isso que a gente consegue diferenciá-los, diferenciar nos sintomas, diferenciar no exame para te dizer, olha, o que você teve é um exame de uma hepatite A, uma hepatite B. Então são vírus diferentes da mesma família, como se a gente dissesse que são eles primos, talvez irmãos, assim, que eles são com estruturas muito parecidas
e aí eles têm cada um o seu tipo. Agora, muitas pessoas convivem com a doença e não sabem sequer que tem. Um número bem alarmante que a gente passou da Organização Mundial da Saúde, 325 milhões de pessoas têm hepatite B ou C e muitas não sabem. Essa questão da pessoa não saber que tem a doença também complica porque o tratamento não chega a tempo, né? Isso. Se a gente está falando de hepatite B e hepatite C, que são as doenças que podem cronificar, ou seja, não ter cura e a gente ficar com essa doença em desenvolvimento, inflamando o fígado, pensando que lá na frente, 20, 30 anos, a gente pode até ter um câncer de fígado relacionado a elas, são doenças difíceis, né? Porque você não vai ter sintoma agora. Até você ter sintoma, o seu fígado já está endurecido, com cirrose, daí começa com nódulos. Então, as complicações a longo prazo são muito intensas. A gente precisa pensar em pesquisar se tem, para saber como é que vai fazer o tratamento ou o acompanhamento dessas doenças a longo prazo. E o melhor, se não teve, se proteger para que também não tenha contato com a doença. Ou para se um dia tiver contato com a doença, estar completamente protegido. Quais são os fatores de risco que me alertam de que eu posso ter passado por uma situação que me expôs a hepatite B ou hepatite C, por exemplo? Falando no geral das duas, né? Hepatite B e C tem que ter transmissão com sangue. Então, assim, acidentes com pérfuros cortantes, quando a gente está falando desses pessoas que trabalham em clínicas, em hospitais, uso de materiais, às vezes, que não foram esterilizados corretamente, uma atenção que a gente tem que ter são nas manicures, porque é onde a gente tem uma maior taxa de material que às vezes não é completamente esterilizado. Isso é importantíssimo porque faz parte da nossa rotina, né? Faz parte. Daí a dica tem o seu próprio material, né? Utilize ele só com você, porque daí não tem nenhuma chance de contaminação ou vai em algum lugar que tenha comprovadamente uma esterilização daqueles materiais, né? Mas a cutícula, esse contato com o sangue, ele pode ser uma forma de transmissão. Então, a gente está falando de lâminas, de barbear, de gilete, que às vezes tem usos compartilhados dentro de casa, às vezes se um tem e essa mesma lâmina fica passando das pessoas, também pode ter uma transmissão. Sexo sem preservativo também pode ser uma das formas de transmissão. Então, tem várias coisinhas que a gente tem que ficar de olho aí. Certamente. Doutora, tem mais pergunta. Vamos de olho aqui no nosso telão. João Augusto, ouvi dizer que pessoas com mais idade estão tendo problemas de hepatite B. Isso tem relação com o sexo desprotegido, doutora? Pode ter, né? Pode ter. É uma forma de transmissão das hepatites, sim. Então, se a gente pensar que hoje a nossa população está vivendo mais e melhor, eles estão tendo mais uma vida ativa, e daí a vida sexual também está entrando nesse pacote. E aí pode ser que eles estejam se infectando mais, ou que às vezes a gente esteja fazendo o diagnóstico um pouco mais tarde desses pacientes, porque eles estão sobrevivendo mais e melhor, e aí quando a gente começa a investigar, a gente descobre que às vezes já tem uma hepatite, mas é lá do passado. Tem mais pergunta, doutora. O pessoal está bem participativo hoje. O Cristóvão manda pergunta para a gente. Boa tarde, Cristóvão. Quem tem hepatite B e tem anticorpos? Deve ser, tem anticorpos? Deve ser essa pergunta, né? Quem tem hepatite B tem anticorpos? Será que é isso? Parece que está incompleta, né? Sim, mas enfim, se a gente for pensar assim, se eu tenho hepatite B, alguns anticorpos eu vou ter. Ou o anticorpo que está mostrando que essa hepatite B está se multiplicando, ou um anticorpo que está mostrando que essa hepatite já se multiplicou. E aí a gente vai fazer um tipo de tratamento. Mas para eu saber se um paciente já teve hepatite B ou não, eu também vou dosar anticorpo. Então pode ser que seja um pouco dessa pergunta dele. Eu tive hepatite B, o meu corpo conseguiu lidar com ele sozinho, e aí eu criei anticorpos que vão dizer para o médico, quando pedir o exame, olha, eu já vi hepatite B, eu sei lidar, deixa comigo. Não precisa falar da vacina agora. Então tem 3 anticorpos basicamente que a gente pesquisa na hepatite B, mas um deles é o que mostra que já é o contato e que teve a cura da doença. Maravilha. Tem mais pergunta, doutora? Marlene Veis que faz mais uma. Mononucleose é um tipo de hepatite? Não, Marlene, a mononucleose é um outro vírus, é o Epstein-Barr vírus, que não é o que a gente está falando aqui nesse momento. É diferente, então. É diferente. São vírus, os vírus que causam as hepatites virais são diferentes desse que a Marlene perguntou agora. Para a gente finalizar, tratamento hoje é super acessível, né? A gente pode buscar tanto a rede privada quanto a rede pública. Isso. A hepatite A, o tratamento é suporte, então é remédio para dor, para vômito, depende do que o paciente está apresentando como sintomas. Claro que às vezes ela pode ser grave a ponto de precisar de uma internação hospitalar. A hepatite B, quando cronifica, já é uma doença que a gente chama que não tem tratamento. Ela não tem hoje um tratamento eficaz, então vai precisar de um acompanhamento ou com infecto
ou com um gastro a cada 6 meses para a gente ver qual o status que está essa doença, para saber a partir de qual momento que a gente vai ter que começar a tratar. Porque existe o momento ideal, como não tem cura, a gente não faz medicação desde já, a gente consegue esperar até certo ponto para daí começar a fazer o tratamento. E a hepatite C é uma doença que nos últimos 10 anos, ali 9, 10 anos, evoluiu demais para tratamento e hoje a gente pode dizer que é uma doença curável, chegando aí a taxas de 99% de cura, com medicações que são via oral por 3 meses, 12 semanas e com uma ótima tolerabilidade. Maravilha, que bom essa notícia, que bom esse avanço da tecnologia da medicina. Doutora, mais uma pergunta, o pessoal da produção autorizou, tem mais uma. A Alexandra Pereira diz: boa tarde, com qual vírus a hepatite não pode ser doadora de sangue? Então, as pessoas que têm crônica, hepatite B e hepatite C não podem doar sangue, porque tem a doença aqui em atividade, mesmo que tenham feito a cura dessa doença. A hepatite A, se desenvolvida a partir da idade adulta, também não pode ser doador de sangue. Hoje, como a gente tem bons tratamentos e boas investigações nos bancos de sangue, a gente consegue dar resposta para o paciente fácil. Muitas vezes ele sabe ali mesmo fazendo algum teste ou não? Não, são testes que depois o paciente vai ser comunicado para voltar lá e dizer, ó, o teu teste aqui deu positivo para hepatite, daí encaminha para fazer uma investigação. Porque no banco de sangue daí é uma triagem, né? Sim, mas já ajuda a quem sabe esse paciente que talvez não tenha sintoma nenhum, ter ali uma informação para começar um tratamento, né? Com certeza. Beleza. Doutora, muito obrigada pelas informações, pela presença aqui no Ver Mais. A gente conversou com a médica infectologista Fernanda Arnes de Castro, que é do Hospital Santa Catarina, né, o único aí que cuida da sua saúde por completo. Obrigada, doutora. Obrigada.